Olá, alunos! Mais uma videodica de redação oficial para vocês. Às vezes me perguntam algo que parece banal, mas é importante distinguir. Professora, qual é a diferença, se é que há, entre redação oficial e comunicação oficial? A diferença é muito simples. A redação oficial, ela é o estudo das comunicações oficiais. É, digamos, a matéria, né, que estuda o fazer um documento oficial. Então, comunicação oficial, também chamada de expediente, são os documentos em si, fisicamente falando. E redação oficial é o seu estudo. Por isso que as ementas dos concursos costumam ter redação oficial ou manejo, utilização, interpretação de comunicações oficiais. Na verdade, a diferença é apenas do estudo dos documentos oficiais. Redação oficial é o estudo e os documentos são os próprios documentos, evidentemente. Então, sanada essa dúvida, vamos para um outro ponto que eu considero como pressuposto até qualquer tipo de estudo de redação oficial. Numa videoaula anterior, não sei se você vai ver esta antes ou depois, mas eu comentei na videoaula anterior sobre as 5 características da comunicação oficial, de qualquer documento oficial. E uma delas, a primeira, inclusive, dizia da impessoalidade. A impessoalidade de quê? A impessoalidade do emissor, quem manda a mensagem, tá? Quem escreve o texto, da impessoalidade do receptor, o destinatário, e da impessoalidade do assunto. Esse triângulo aqui, né, bastante informal e simplesinho, poderíamos chamar de triângulo das comunicações, né? Com toda a ressalva que está bastante simplificado, né? Aqui, apenas 3 elementos fundamentais da comunicação estão e são suficientes para nós, estão presentes. Quem emite, para ter comunicação tem que ter alguém que emite, alguém que recebe e algo, o assunto a ser, né, colocado na mensagem. Claro que há outros elementos da comunicação, como o código comum aos dois, ao emissor e ao destinatário, o canal pelo qual essa mensagem se propaga, enfim, né, a própria mensagem em si, mas esses 3 elementos são fundamentais para o estudo da redação oficial, para a redação oficial. O que caracteriza os expedientes oficiais ou comunicações oficiais, exatamente é o tipo de emissor. Sempre é um órgão público. O emissor sempre será um órgão público. Agora, o destinatário, aí varia. Pode ser, e normalmente é, outro órgão público ou o mesmo, ou seja, são documentos que circulam entre órgãos da administração pública, mas pode haver documentos que saem de um órgão público e vão para particulares, para a sociedade civil, para uma ONG, enfim. Aí, neste caso, nós temos até um documento específico que faz essa transição, essa passagem do órgão público para particulares, que é o ofício. Tá? Então, numa próxima videodica, nós vamos ver, aliás, a diferença de ofício, memorando, aviso, mas de cara eu digo que é fundamental perceber esse triângulo, ou pelo menos essa passagem do emissor para o receptor, no que diz respeito aos tipos de documentos que nós temos. Os documentos, eles se caracterizam exatamente pelo tipo de receptor, o tipo de destinatário. Se o destinatário for outro órgão público, se é o mesmo órgão público, se fica no mesmo órgão, então será o memorando. Se vai de ministério para ministério, é o aviso. Se vai para particulares, é o ofício. Enfim, veremos então que é fundamental perceber a quem se destina aquele documento. E isso vai nos auxiliar e vai nos orientar para que tipo afinal de documento nós temos. Se é um memorando, se é um aviso, um ofício, uma exposição de motivos, enfim. Então é fundamental pensar que tudo gira em torno desses 3 elementos. O assunto, o tipo de emissor, que órgão público, e qual o destinatário, para quem vai este documento. E se nós percebermos os documentos, fisicamente falando, eles têm essas 3 partes. Quando há informações sobre o receptor no início, informações sobre o assunto e sobre o destinatário. Não necessariamente nessa ordem, mas essas 3 informações devem estar nos documentos. Portanto, fica aqui a dica em pensar neste triângulo das comunicações, sempre que formos pensar em decidir, afinal de contas, estou diante de um ofício, diante de um memorando ou de um aviso, entre outros documentos. Vale lembrar, então,
desta base, tá, desse pressuposto para nos orientar. Muito bem, ficamos por aqui com mais essa videodica. Até logo.